Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 49ª aula da Base Comum, uma aula de ecologia. Aqui nós trataremos de alguns biomas brasileiros. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Primeira coisa a observar aqui é que o nosso país é um país que tem uma área muito grande. Ele ocupa a maior área aqui na América do Sul. Então, isso vai garantir que eu tenho uma variação muito grande de umidade, de temperatura, áreas com relevos muito diferentes, o que vai propiciar a que diferentes biomas se instalem nesse meu país. A gente tem que lembrar que mais ou menos por aqui vai passar a linha do Equador. Por aqui, assim, mais ou menos, eu tenho o Trópico de Capricórnio. Então, abaixo aqui eu tenho uma região subtropical. Aqui eu tenho uma região tropical. E aqui eu tenho a linha do Equador. Então, eu vou ter climas diferentes nesse meu país. Além disso, eu tenho relevos diferentes. Por aqui, assim, eu tenho morros. Aqui eu tenho um planalto. Aqui eu tenho uma planície. Então, esses diferentes relevos, diferentes temperaturas, diferente umidade, vai possibilitar que surjam plantas e animais associados a essa grande variação de altitude, de temperatura, de umidade. Essa heterogeneidade toda espacial vai acabar caracterizando uma variedade morfoclimática e uma variedade de biomas de seres vivos instalados a cada região. Só para a gente ter uma noção assim de posicionamento, aqui eu tenho o meu bioma amazônico, nesse número 1 em verdinho. Em amarelo aqui eu tenho a Caatinga. No Rio Grande do Sul, aqui em roxo, eu tenho os Campos Sulinos. Em muitos livros vocês vão achar Pampas. Em marrom, ocupando uma área enorme aqui no nosso Planalto Central, eu tenho os Cerrados, que está representado aqui em marrom. Esse verde musgo aqui eu tenho a Mata Atlântica. Lembrando que a Mata Atlântica já foi muito fragmentada, mas eu tenho essa área aqui. E eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: alguns biomas que a gente estudou separadamente, hoje em dia estão fundidos aqui na Mata Atlântica. Então, provavelmente todos devem lembrar de matas de araucária, que ficam aqui nessa região, em Paraná, em Santa Catarina, um pouco aqui em São Paulo. E essa mata de araucária, hoje em dia, ela é classificada, incorporada na minha Mata Atlântica. Livros mais antigos vão trazer separados, livros mais modernos vão trazer juntos. Alguns outros autores colocam que também restingas e manguezais estariam dentro desse bioma atlântico. Aqui nós vamos tratar como ecossistemas costeiros, que vai ser difícil de verificar, mas é possível ver aqui uma faixa vermelhinha no litoral brasileiro, que ele chamou de, então, zona costeira. E aí, nesse zona costeira, a gente vai encontrar os manguezais, as restingas, dunas, praias, todos esses nossos ecossistemas ligados ao litoral. Em azul claro aqui, a gente tem o nosso bioma Pantanal, o vermelhinho eu já falei, e agora nós vamos ter 3 biomas que são de transição. Aqui, o número 8 era antiga, chamada Mata de Cocais. Hoje em dia, Mata de Cocais está reclassificado como transição Amazônia-Caatinga. Então, como vejam, ele fica bem no meio aqui entre a Amazônia e Caatinga, embora ele faça uma fronteira também com Cerrado e vai ter um impacto nessa área, mas é chamada essa área transição Amazônia-Caatinga. Era a antiga Mata de Cocais. O 9, que fica aqui, assim, parece um salmãozinho mais clarinho, é o bioma de transição Amazônia-Cerrado. Então, vocês devem lembrar, quando a gente falou de ecótonos, que eu vou ter espécies amazônicas, espécies de cerrado, bem aqui nessa região, que vai configurar ela características próprias e a gente chama de transição Amazônia-Cerrado. E o 10, que é essa área aqui mais em manchas, mais estreitas aqui, a gente tem uma área de transição Cerrado-Caatinga, então também com influências de Caatinga e influências de Cerrado, mas é uma área que tem características próprias aqui. Aqui, os biomas classicamente distribuídos, e aí eu vou falar com vocês também das diferenças que a gente tem neles. Então,
Aqui, mata de araucárias, eu botei em verdinho para tentar lembrar a cor aqui do quadradinho. Lembrando que hoje em dia, muitos autores já classificam mata de araucária dentro de Mata Atlântica, como uma variação, uma fitofisionomia dentro de Mata Atlântica, tá? Aqui, floresta amazônica, então, que é aquela nossa floresta muito úmida, que fica lá na região norte. Mata Atlântica, uma área extensa que se estende lá do sul até nordeste, pegando mais a faixa de morros, a faixa mais próximo ao litoral. Cerrado, que é aquele no nosso Planalto Central. Caatinga, muito característica lá da região nordeste. O Pantanal, que é aquela nossa planície inundável que fica lá no centro-oeste, na área de Mato Grosso do Sul. Campos, seriam os campos sulinos ou pampas, restritos ao Rio Grande do Sul. A mata de cocais, que foi que eu falei para vocês, que hoje em dia é transição Amazônia-Caatinga. E a vegetação litorânea, que é extremamente variada, onde eu tenho mangues, onde eu tenho restingas, onde eu tenho praias, onde eu tenho dunas, então áreas muito variadas. Lembrando também que hoje em dia vários autores colocam tanto a vegetação litorânea quanto a mata de araucárias dentro da Mata Atlântica. Floresta amazônica. Então, essa floresta amazônica ocorre nessa região aqui, região norte, pega alguns estados aqui em centro-oeste, um pouco em nordeste, mas ela é muito característica da região norte. Ocupa uma grande área do nosso território, se a gente for comparar essa área aqui de Amazônia e o resto do nosso país, é praticamente metade. Ela não é restrita ao território brasileiro. Países vizinhos aqui também têm este bioma amazônico. Lembrando que a floresta não conhece linhas de fronteiras, então ela não vai ficar restrita a uma cerca ou simplesmente a uma linha imaginária. Então ocorre aqui em países fronteiriços. É uma área de alta biodiversidade, ela tem uma heterogeneidade tanto na distribuição espacial como no extrato da floresta, ou seja, de chão até copa de árvores, que propicia a formação de uma grande biodiversidade. Lembrando que eu tenho uma linha do Equador passando por aqui, é um ambiente quente e úmido, então eu tenho aqui uma elevada pluviosidade. Essa elevada pluviosidade é importante para a gente lembrar que eu vou ter uma evaporação de água do oceano, que por ventos são trazidas para cá. Aqui vai ter então as chuvas, aumento da pluviosidade. Os vegetais absorvem essa água e por evapotranspiração, eu tenho muitos vegetais de um porte bem grande, então vão fazer uma evapotranspiração contínua, constante, muito grande. Essa transpiração vindo para cá com ventos não consegue passar porque eu tenho aqui cordilheiras, então essa minha umidade vem carregada por ventos e chove aqui no centro-sul do país. Outros países aqui também são influenciados por essa chuva que vem devido a essa evapotranspiração alta de floresta amazônica. Ela tem um papel muito importante nessa estabilidade climática justamente por isso. Quanto mais eu tiro árvores, quanto mais eu degrado essa floresta, eu influencio então essa evapotranspiração e eu vou impactar com chuvas aqui nessa região. Se vocês conseguirem dar uma olhada num mapa do nosso planeta, vocês vão ver que essa área aqui, próxima ao Trópico de Capricórnio, seguindo em África, em Oceania, região onde eu tenho muitos desertos. E aqui a gente não tem desertos nessa área centro-sul do país, sudeste, graças a essa chuva que vem ali da Amazônia, tá? Eu tenho aqui essa floresta estocando uma grande quantidade de água do planeta e garante então a regulação de chuvas. Quanto mais eu impacto essa floresta, embora esteja visualmente ou geograficamente longe, mas eu vou ter um problema com chuvas aqui nessa região. A vegetação da floresta amazônica é uma vegetação característica. Se eu fechar os olhos e pensar em floresta amazônica, lembrar em documentários que eu assisto, eu vou lembrar daquele tapete, né? Aquelas imagens aéreas, um tapete verde que cobre toda aquela região, é o dossel das minhas árvores, então eu tenho árvores altas.
Muitas espécies madeireiras aqui, então o que em certo ponto é ruim, porque acaba causando especulação e a cobiça por retirada dessas árvores aqui da floresta. Uma biodiversidade muito grande, muitas folhas, plantas, tipos, espécies diferentes. E essa variedade de espécies, vocês devem lembrar que a minha biodiversidade, ela tem 2 fatores importantes que influenciam, que é a riqueza, ou seja, quantas espécies tem, e a abundância relativa, quantos indivíduos de cada espécie. A Amazônia tem uma alta biodiversidade vegetal, que acaba garantindo uma alta biodiversidade animal. É uma floresta pluvial, tropical pluvial, então tem grande quantidade de umidade aqui nessa área. Isso vai me garantir que as minhas plantas tenham umas folhas largas. Essas folhas normalmente têm um bico aqui para baixo para permitir que a água escorra e não fique acumulada em cima das folhas. E eu tenho essa minha floresta dividida basicamente em 3 partes. Se a gente pensar que ela é uma floresta onde eu tenho um rio que corre por dentro dela e que mantém muito essa floresta, a gente tem que lembrar que esse meu rio ele tem um nível que está aqui nessa área pontilhada. Algumas plantas, uma parte da floresta vai ser sempre inundada por este rio, tá? Porém, eu vou ter uma parte aqui que na época de cheia do rio, ela vai ficar submersa. Na época que o rio volta ao seu leito normal, ela vai deixar de ser inundada. E existe uma área aqui onde nunca é inundada. Essas 3 regiões recebem os nomes de acordo com essa característica. Aqui é sempre inundada, aqui é inundada em períodos de cheia e aqui nunca é inundada. Aqui nunca é inundada recebe o nome de terra firme. Então, terra firme porque a água nunca chega até ela. Aqui a gente vai ter a maior parte da diversidade e é a floresta característica de Amazônia. Essa área aqui que é irrigada durante as cheias do rio, mas que depois deixa de ser irrigada quando o rio vem para o seu curso normal, é chamada de mata de várzea. E essa região que é sempre inundada é a chamada mata de igapó. Bom, a minha floresta de terra firme, então, é onde eu tenho claramente características típicas de Amazônia. São árvores extremamente altas, árvores que têm uma circunferência grande, aonde eu tenho a maior parte da biodiversidade e é onde eu tenho estratos da minha floresta. Como assim? Se eu olhar isso aqui, eu vejo que eu tenho uma vegetação rasteira aqui, que é um pouco mais rala. As folhas aqui são mais largas, porque eu tenho uma dificuldade de entrar luz aqui. Eu vou ter aqui uma vegetação de subbosque, grande quantidade de cipós, de trepadeiras, de bromélias, de orquídeas. E eu vou ter uma região lá em cima, no dossel, que é uma região onde a copa das árvores se encosta e aonde forma como se eu estivesse olhando por cima uma abóbada de uma igreja. Então, geralmente essa região aqui é fechada. Lá em cima as plantas obtêm mais luz, porque elas conseguem sair daquele dossel florestal. Aqui no subbosque é uma região de menos luz e no solo, então, eu tenho uma região onde chega pouca luz. Essas árvores estão constantemente derrubando folhas, galhos, ramos, frutas. Então forma aqui no chão, não sei se é fácil de observar, mas uma grande quantidade de folhas, de ramos, de frutos, de flores no chão. Essa quantidade de matéria orgânica forma aquilo que eu chamo de liteira ou serrapilheira, que é uma quantidade de matéria orgânica que acaba sendo reabsorvido pelo vegetal. Cria então a minha ciclagem de nutrientes. Provavelmente todos vocês já ouviram falar que os solos da Amazônia são pobres, são arenosos, não são muito nutritivos. E pra gente é um impacto pensar que umas árvores enormes como essa vivem num local de solo pobre. Mas o que acontece é que justamente essa liteira, essa serrapilheira, essa quantidade de matéria orgânica que é degradada aqui no solo, garante a sobrevivência da floresta. No momento em que eu tiro essa vegetação, eu vou ter um solo que mantém uma vegetação por uns 3 anos mais ou menos, e depois esse solo se esgota. E aí eu não tenho como manter uma plantação de soja, por exemplo. Eu desmatar a Amazônia para plantar soja, eu vou ter um impacto ali, porque além de eu tirar a vegetação que mantém a pluviosidade, além de eu mexer na biodiversidade, além de eu mexer nas redes de interação, eu tenho um solo que não se sustenta, certo?
Essa estratificação florestal garante nichos diferentes, então garante uma alta biodiversidade. Eu tenho animais que ficam no dossel e nunca encostam no chão, e tenho animais que vivem só no chão e nunca encostam no dossel. Então eu posso ter animais que vivem numa mesma área e nunca se encontram, simplesmente porque vivem em estratos diferentes dessa minha vegetação. A mata de igapó, então, é uma região mais baixa. A floresta é mais rala porque não é todo tipo de vegetal que consegue viver nessas áreas aqui que são constantemente inundadas, certo? Então eu tenho as árvores um pouco mais espaçadas, eu tenho maior entrada de luz aqui nessa região. Então eu tenho plantas aqui aquáticas, observem a Vitória régia, que é característica dessa área, que consegue viver e receber luz porque essa copa aqui é mais espaçada, é mais afastada. Perfeito? Como eu falei, essa área aqui muito inundada, não são todas as espécies que conseguem viver aqui. Então, comparando a minha biodiversidade da mata de igapó com a de terra firme, a de igapó é menos biodiversa. Não são todos os tipos de espécies que conseguem viver nessas áreas. Perfeito? A planta, ela normalmente tem um caule mais fino, então eu tenho menos espécies mais afastadas aqui nessa área. A mata de várzea é aquela que sofre as inundações, então ela inunda e quando o rio volta ao seu leito, ao seu curso normal, ela deixa de ser inundada. Aqui, então, eu vou ter muitos desses coquinhos. Açaí é muito comum encontrar aqui, né? Muitas palmeiras nessas áreas aqui que são inundadas e depois voltam. As casas aqui, ó, a gente consegue ver, parece umas perninhas compridas, justamente porque quando o rio aumenta o volume, para não dar inundação aqui nessa casa, então elas constroem aqui essas casas mais altas, essas palafitas aqui. Essa área aqui já é um pouco mais biodiversa, então se eu for comparar a biodiversidade, a menor biodiversidade seria na igapó, uma biodiversidade intermediária na várzea e a maior biodiversidade na terra firme, certo? Aqui eu já tenho árvores com troncos maiores e como o terreno inunda e depois volta ao normal, inunda e depois volta ao normal, é muito comum eu ter aquelas raízes tabulares, porque eu vou ter uma vegetação com uma circunferência de caule maior, altura maior e um solo que não é tão firme quanto de terra firme. Então essas raízes tabulares são muito características dessas áreas para dar uma estabilidade a esse vegetal. A fauna. Fauna amazônica é extremamente diversa. Então, se eu tenho uma floresta com vegetais, uma alta biodiversidade de vegetais, isso vai me garantir uma alta biodiversidade animal. Lembrando que vegetais são produtores do meu ecossistema, então eles vão manter o meu ecossistema florestal animal também. Existe estimativa de que eu tenho em torno de 30 milhões de espécies não catalogadas ainda, ou seja, que ainda não descobriram. Provavelmente, lembrando daqueles estratos, animais que vivem lá no dossel, eu não tenho a mínima ideia de que tipo de animais vivem ali, porque é difícil acessar e eu não consigo então fazer um inventário, saber que tipo de animais tem ali. Mas é uma área de alta biodiversidade, então retém grande quantidade de animais, vários animais são descobertos a cada ano. Aqui tem algumas estimativas, então entre 311 mamíferos, 1.300 aves, 237 répteis, 232 anfíbios, 1.800 peixes e insetos incontáveis. Incontáveis insetos se tem, cada vez que é feita uma análise de fauna, descobre-se insetos novos nessa área. Mata Atlântica. A Mata Atlântica é entre os biomas mais ameaçados do Brasil, né? Ela é considerada um hotspot. O que é um hotspot? Hotspot é uma área extremamente ameaçada. Então eu tenho um grande número de espécies endêmicas, eu tenho em torno de 60% a 70% de área ameaçada e uma alta biodiversidade. Isso é um hotspot. No Brasil a gente tem a Mata Atlântica, depois aqui no Planalto Central temos o Cerrado, mas que isso vai para uma próxima aula. A minha Mata Atlântica, então, se estende daqui, de região sul, passa por região sudeste, um pouco aqui mais para cima e chega até a minha região nordeste. Lembrando que ela não está mais uma área tão grande assim devido
que essa área é muito ameaçada pelo ser humano. Por quê? Eu tenho grandes cidades aqui. Então, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, são cidades grandes, muito populosas. Então, para essas cidades se estabelecerem, muita parte dessa mata foi tirada. Plantações em grande escala, café, açúcar, algodão, também desmataram muito dessa área. Então, a gente começa a ter manchas de Mata Atlântica. Por aqui, assim, eu tenho a minha mata de araucárias. Lembrando que aqui na zona do litoral eu vou ter mangues, restingas associados à Mata Atlântica e eu vou ter aquela minha floresta também aqui contínua. Parece também um tapetinho verde, porque o dossel também é muito fechado. A Mata Atlântica e a Amazônia são florestas tropicais pluviais, então eu tenho grande quantidade de chuva, de umidade nessas áreas. A minha Mata Atlântica, ela é hoje em dia classificada como uma floresta ombrófila densa. Então, o que é isso? Muita umidade, densa, uma grande quantidade de vegetais. E aqui, quando eu chegar na mata de araucárias, eu vou falar para vocês que aqui ela começa a chamar de floresta ombrófila mista. Mista porque ela tem angiospermas e gimnospermas. Minha vegetação na Mata Atlântica é uma biodiversidade alta. Eu tenho, então, em torno de 15.700 espécies de plantas catalogadas, 8.000 endêmicas. O que são plantas endêmicas? Que só ocorrem ali na minha Mata Atlântica, tá? Muitas espécies ameaçadas de extinção, então aqui é o pau-brasil, para vocês conhecerem, né? Uma espécie ameaçada de extinção. É uma floresta úmida, então as folhas são largas. Eu tenho uma evapotranspiração boa aqui também, embora a Amazônia seja mais ligada à regulação climática, mas eu tenho também aqui uma grande evapotranspiração aqui na minha Mata Atlântica. A fauna muito biodiversa também. Eu tenho em torno de 633 espécies de animais ameaçados de extinção nessa Mata Atlântica. E uma coisa que vai chamar a atenção de vocês é que existem animais, por exemplo, a jaguatirica, a gente encontra na Mata Atlântica, encontra em outros biomas. Onça pintada não tem a foto dela aqui, ela ocorre aqui, vocês vão ver que ela vai ocorrer no Cerrado, vai ocorrer na Amazônia, porque são animais que têm uma dispersão, uma área que eles precisam grande para caminhar, uma área de vida, de caça, de manutenção grande. Então eles podem perpassar por diferentes biomas. Mas tem aqueles que são endêmicos. O mico-leão-dourado, por exemplo, é endêmico da Mata Atlântica, tá? Ele vive apenas ali na nossa Mata Atlântica. Aqui eu vou ter algumas estimativas de espécies de animais já encontradas ali. Lembrando que quando a gente faz aquela famosa curva do coletor, ou seja, eu vou até um bioma e tento verificar, fazer uma análise, uma catalogação de espécies que estão ali, todos os biomas brasileiros continuam tendo aumento do número de espécies, ou seja, cada inventário para catalogar, eu continuo descobrindo espécies novas em todos os biomas brasileiros. Mata de araucária. Essa mata de araucária, então, aqui, ó, ligada à região sul, Paraná, Santa Catarina, mas eu tenho manchas em outros estados aqui também. Hoje em dia, ela já está classificada dentro de Mata Atlântica. Tá? Então, ela seria uma parte da Mata Atlântica que se estende por aqui até a região Nordeste. Como eu falei para vocês quando a gente estava vendo Mata Atlântica, a Mata Atlântica é uma floresta ombrófila densa e aqui a Mata de Araucária é ombrófila mista. Mista porque tem gimnospermas e angiospermas aqui. Lembrando que eu tenho um trópico de Capricórnio passando por aqui, então o que vai acontecer com essa minha floresta? Eu vou ter verões quentes, né, razoavelmente quentes, mas eu tenho um período de inverno que ocorrem geadas, por exemplo, né? Então eu vou ter aqui uma vegetação que ela está adaptada a passar por ambientes quentes e ambientes frios. O que é essa minha floresta ombrófila mista? O que são angiospermas? Angiospermas são vegetais que produzem frutos. Então, alguns conhecidos de vocês, manga, abacate, mamão, banana, todos esses são angiospermas. Gimnospermas são os pinheiros, as araucárias, eles têm essas folhas aciculadas, folhas que têm uma proteção contra frio. Então vejo que nessa região onde ocorre geada, essas minhas araucárias estão aqui, são bem características dessa mata, tanto que recebe o nome, mata de araucária, e que vão ter uma proteção da planta contra o frio. Bom,
Como o próprio nome diz, mata de araucária, eu vou ter então característica a minha araucária aqui, né, chamada também de pinheiro do Paraná, mas não é só ela. Outras gimnospermas vivem aqui, então pinheiros bravos, outros tipos de pinheiros estão aqui presentes nessa mata. Mas eu tenho também as angiospermas, que são essas que têm as folhas mais largas. Essa aqui, por exemplo, eu botei uma foto de uma embuia para vocês verem o caule bem grosso, uma planta bem aproveitada. Tá? E aqui, ó, eu tenho folhas mais largas presentes aqui nessa nossa vegetação. Algumas espécies características, então a erva mate também é bem característica dessa região e ela está presente aqui no subbosque. O que é o subbosque? É a área mais baixa da minha floresta. Fauna, uma fauna rica e uma fauna ainda, como eu falei para vocês, em todos os biomas, não completamente conhecida. Alguns animais são importantes para a vida dessa floresta. Então aqui eu tenho esse indivíduo aqui, é uma gralha azul, ela é a ave símbolo lá do Paraná. E pode ver que aqui na boca dela tem um pinhão, que é uma semente, né, daquela nossa planta araucária. O que acontece? Essa ave aqui, ela é importantíssima na dispersão de sementes. Ela espalha as sementes dessa araucária e permite a rebrota desse vegetal. E ganha alimentação. Então eu tenho aqui o caso de uma interação, uma relação ecológica harmônica entre a araucária e entre a minha gralha azul. Ela faz a dispersão das sementes e ganha o alimento da araucária. Esse aqui, o gato mourisco, tá? Então presente característico ali também dessa minha vegetação de araucária. O papagaio do peito roxo e essa aqui é a preguiça de coleira, então também falam as características dessa região. Insetos, vários, ainda não conhecidos todos, certo?